Seja muito bem-vinda à primeira aula da oficina Mike Wazowski. Eu sou a Priscila Luiz, criadora do Método Cria, e eu tô muito feliz de te receber hoje aqui nessa oficina. E olha só quem vai nos acompanhar aqui nesses 3 dias. Temos 2 versões dele aqui, ó. O Mike Wazowski, o personagem que foi escolhido para essa nossa oficina. E tu vai aprender a fazer ele do zero comigo, gratuitamente nesses 3 dias de oficina, tá? Mas essa oficina não é só sobre como fazer esse amigurumi ou como fazer amigurumis bonitos. Ela é também sobre o que os amigurumis podem fazer pela gente. As mudanças que eles podem trazer. E eu sei disso porque eu vivi isso na pele. Há muitos anos atrás, eu trabalhava CLT, trabalhava no comércio, aquele horário que a gente sabe como é que é, né? Chega cedinho e fecha a loja. Trabalhava das 7 às 7 praticamente, todos os dias da semana e também no sábado. Tinha o meu dia completamente definido e ocupado pela minha jornada de trabalho. Eu já tinha um filho pequeno nessa época. O meu filho mais velho, Francisco, tinha 1 aninho e eu trabalhava nessa rotina super exaustiva, levava ele para a escolinha, ia para o trabalho, saía do trabalho à noite, pegava ele na escolinha, voltava para casa e aí quem é mãe sabe essa rotina de janta, banho, né? Tentar conversar um pouquinho, ter um momento ali de qualidade e dormir, e no dia seguinte começava tudo de novo. E claro, quando a gente é recém-mãe, recém-formada, né? A gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo da melhor maneira possível, e eu entrei nesse ritmo, mas logo ali na frente o meu corpo disse, não dá mais, né? E eu tive o que hoje já está muito mais popular, né? Que se chama um burnout. Eu cheguei num estado de exaustão física e principalmente mental, né, de ter essa rotina, de ter a responsabilidade com meu filho. Estávamos só nós dois aqui em Porto Alegre, que é a cidade onde eu moro. E quem já enfrentou alguma coisa parecida com isso, ou está enfrentando uma coisa parecida com isso, sabe o quanto é paralisante, né? O quanto é uma mudança de vida que a gente não consegue segurar. De repente, da noite para o dia, a gente não consegue mais fazer as coisas que fazia. Eu não conseguia sair de casa, eu tinha dificuldade até de levar o meu filho na escolinha, que era muito próximo da minha casa. Eu tinha dificuldade com coisas super simples e não conseguia enxergar a saída para lado nenhum. E nesse momento eu entendi que eu precisava buscar ajuda, né? E foi o que eu fiz. Consultei com um psiquiatra, comecei a ter uma ajuda terapêutica, e uma das sugestões da minha terapeuta na época era retomar alguma coisa que eu gostasse de fazer, que fizesse eu me sentir bem, né, que de preferência captasse a minha concentração, né, para que as coisas fossem se acalmando. E aí eu reencontrei, né, velhas amigas, né, as minhas velhas amigas agulhas de crochê. Resolvi retomar isso, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu aprendi crochê ainda criança, ainda trabalhei muito com isso, assim, com sapatinhos, com roupinhas, com itens de decoração. E aí eu retomei o crochê como uma distração, como uma terapia ocupacional, e conheci os amigurumis. Na época não se falava praticamente nada de amigurumis, lá em 2010, 2011. Então não tinha muita coisa para buscar, assim, não tinha muita referência para ir atrás. Então eu comecei a meio que criar por conta, assim. Comecei a fazer alguns amigurumis para os meus filhos, fazia algumas toquinhas que já tinham pedaços de personagens. Inclusive uma das primeiras foi uma toquinha do Mike Wazowski, que tinha o olho dele aqui na frente, né, os chifrinhos. Vou ver se eu encontro Vou colocar uma foto de referência aqui para vocês do meu filho pequenininho usando essa touca. E como o mundo dá voltas, né? Hoje eu tô aqui, ó, ensinando vocês a fazer um Mike de amigurumi. Então eu comecei dessa forma, fazendo para eles, fazendo para mim. Comecei a presentear alguns amigos.
E aí os meus trabalhos começaram a chamar um pouco de atenção das pessoas. Já que tu fez esse, tu faria esse outro? Minha amiga gostou, que é um igual, né? Começaram a vir os contatos, assim, em relação àquele hobby ali que eu estava tendo, né? Aquela coisa que eu estava fazendo para ocupar minha cabeça. Então, além de começar a fazer trabalhos diferentes, né? A me concentrar mais nos amigurumis, eu comecei a receber as minhas primeiras encomendas. E eu fiquei um bom tempo trabalhando com encomendas, porque o marketing do boca a boca, né, das peças prontas, é uma coisa que realmente funciona muito bem. Eu abri um Instagram em 2014, 2015 e mostrava muito os meus trabalhos no Facebook, que tinha um pouco mais de atenção naquela época, mas era principalmente na indicação e no boca a boca que vinham novos clientes, e eu comecei a ter muitas encomendas e ter que organizar, né, alguns meses para frente a minha agenda para conseguir dar conta de tudo. Então eu me vi mais uma vez com o meu tempo bastante ocupado, lógico que numa situação bem diferente, porque eu estava trabalhando em casa, eu estava mais próxima do meu filho, tendo mais tempo para fazer as minhas coisas, para descansar, para cuidar de mim, né, para cuidar da minha família. Mas a coisa começou a crescer e tomar uma proporção que me fazia sentir muito útil, assim, me fazia sentir que eu tinha um propósito de novo, né, que eu estava conseguindo criar renda, né, com o que eu fazia, com as minhas mãos, com a minha arte, né, então aquilo foi crescendo no meu coração, né, na minha rotina. E aí com o Instagram, com a pandemia, né, todos os trabalhos assim que estavam no digital começaram a crescer muito, porque a gente se viu com muito tempo para ficar aí pesquisando coisas e buscando hobbies, alternativas, né, para passar aquele momento ansioso que todo mundo viveu e se distrair, ter uma terapia aí para aguentar aquela situação, né, que foi um pânico generalizado, né. A pandemia foi um período de muito crescimento para quem trabalhava com coisas assim, né, que as pessoas começaram a buscar, mas de muita angústia também, né. E a arte sempre vem nesse momento e nos salva, né, nos traz propósito, nos traz calmaria, né, e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito em função disso, assim, da transformação que eu sei que o crochê, que técnicas manuais podem fazer na vida de uma pessoa. Mas aí a gente chegou naquele ponto, assim, de que eu tinha um montão de encomendas, né, tinha alguns meses aí fechados, às vezes 3, 4 meses à frente, fechados já com encomendas, não podia pegar coisas novas, mas seguiam surgindo, né, novos pedidos, e aquilo começou a me angustiar, porque eu não tinha como produzir mais do que aquela quantidade, só se eu criasse mais braços, e eu já tinha um bom valor nas minhas peças, assim, não precisava aumentar esse valor, ele não seria mais justo, né? Então eu cheguei num ponto que eu me vi travada ali. Se eu quiser ganhar mais, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque só com as encomendas eu atingi um limite que era o que eu conseguia produzir dentro daquele mês, e eu ia ganhar aquilo ali e pronto. E aí nesse momento eu comecei a pensar a respeito das receitas, porque eu comprava muito receitas de amigurumi, ainda compro muita coisa, receitas de tricô, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu comecei a pensar sobre isso, poxa, mas tem gente vendendo então o passo a passo, né, essa receita, esse tutorial de como fazer essas peças. Posso fazer isso também, acho que eu consigo fazer isso também, porque eu já tinha muitas encomendas muito específicas e personalizadas, porque eu sempre gostei de fazer personagens e tentar me aproximar ao máximo das características daquele personagem, né? E então eu sempre acabava criando a minha própria peça, né? Criando uma versão minha daquele personagem. E aí eu descobri que eu poderia então anotar isso que eu estava fazendo, né, fotografar esse processo, anotar essa receita e, além de vender
essa peça que foi feita por encomenda ou que eu estava criando para vender, para ter como pronta entrega, eu teria esse arquivo digital que eu poderia vender diversas vezes, infinitamente, né, para ensinar outras artesãs a fazer aquela peça que eu estava fazendo. E eu investi nessa ideia, lancei primeiro uma receita de um personagem da Netflix que se chama Cory Carson, vou botar aqui para vocês a imagem, que era um carrinho, sempre foi muito em função das coisas que meus filhos assistiam, né, e até hoje ainda tem muito isso, assim, a gente faz muito, assiste juntos desenhos e gosta, né, e acaba fazendo para eles, não tem como fugir disso. Então meu filho gostava muito do Cory Carson, fiz a receita do Cory Carson, vendeu pouquinho, meu Instagram era pequenininho também, aí fiz uma receita para Páscoa, um potinho de coelho, né, e comecei a pesquisar personagens e a comunicar melhor o que eu estava fazendo agora, né, porque o meu Instagram era majoritariamente de pessoas que queriam peças prontas, né, não de artesãs que queriam aprender, e sim de clientes finais que queriam comprar peças de mim. Então eu comecei a mudar um pouquinho essa comunicação para dizer, olha, artesãs, isso aqui que eu fiz para o meu cliente, eu também vou te ensinar a fazer, se você quiser, né? E aí começou a atrair artesãs e fui mudando o meu foco devagarinho, fiquei ainda muito tempo trabalhando com encomendas e trabalhando com as receitas até o momento que eu abri mão totalmente das encomendas e hoje eu trabalho somente ensinando. E a grande sacada das receitas é que a gente cria esse material uma vez, né? Claro, dá trabalho sim, como fazer uma encomenda também dá trabalho, mas a gente acrescenta ali algumas etapas, né, de registro, de fotografia, de anotações e cria então esse PDF, essa receita, né, esse tutorial para que outra artesã consiga reproduzir aquela mesma peça. E a grande sacada das receitas é que a gente vai fazer isso aí uma vez e tendo este arquivo pronto e à venda, ele vai ficar à venda ali para todo sempre, para nossa alegria. Porque, claro, num primeiro momento, quando a gente está divulgando ali, abre uma pré-venda, fala bastante do personagem, mostra bastante ele, quando abre essa venda, vende muitas, né, unidades aí dessa receita, e depois dá uma acalmada, dá uma baixada, mas volta e meia segue vendendo. Cada vez que eu lanço uma nova receita, eu vendo vários itens mais antigos, porque a pessoa vai no site, ela dá uma olhada, vê uma receita que ela nem sabia que eu tinha feito, porque ela começou a me seguir agora, e aí ela pensa, nossa, que amor, e aí já compra aquela mais antiga também, né, vai conhecendo o meu trabalho, depois busca o meu site para outras receitas, me indica para outras artesãs, né, então o bom dos infoprodutos, das receitas, é que a gente tem aquilo ali rodando, meio que por conta, claro, a gente tem que trabalhar em cima disso, mas já é um trabalho muito menor, que nos ocupa muito menos e segue rendendo boas vendas ali. Então, assim, não é uma fórmula mágica, um caminho mágico, florido, só de alegria, tá? Eu gosto muito de me manter honesta com vocês, né, sobre todos os desafios que a gente tem nesse trabalho, mas é um caminho possível, né? É um caminho que eu trilhei com um pouco mais de dificuldade, porque não tinha tantas referências quando eu comecei, né? E eu acho que o que eu aprendi, as experiências que eu adquiri, podem reduzir essa trajetória de vocês, né? Para que vocês alcancem essa estabilidade de vender receitas mais rápido e com mais tranquilidade do que aconteceu comigo. E eu sei que cada uma de vocês que está aí do outro lado tem a sua própria realidade, as suas próprias limitações, né? Algumas CLT com pouco tempo disponível, outras que não tem como investir num primeiro momento e já precisam de um grande retorno. Tem aí recém-mães, tem gestantes, tem mães querendo passar mais tempo com os filhos, ficar mais em casa, sofrendo com essa rotina de trabalhar enlouquecidamente e querer ser presente em casa também. Eu conheço todas essas dores, assim, eu já senti todas elas e
todos os cenários assim que a gente vive têm os seus prós e contras. Claro que trabalhar no digital, empreender, também tem grandes desafios, né? Mas hoje, para mim, eu não consigo ver minha vida de outra forma. Eu me sinto muito realizada com o meu trabalho e gosto muito do que eu faço. E hoje me vejo bem remunerada pelo meu trabalho. Não foi sempre assim, é um processo. Como tudo na vida, não é da noite para o dia, né? Mas se a gente segue com foco naquele objetivo, né? Às vezes dá uma desviada, às vezes dá uma parada, mas segue mirando aquele objetivo e vai indo que a gente chega, né? Se não chega, vai se aproximando. Então, assim, é um processo. Quem está começando agora, foca em vender os amigurubis, em melhorar a sua técnica, em melhorar seus acabamentos, em melhorar as suas estratégias de venda, o seu pós-venda. Tem tanta coisa para a gente investir e aprimorar quando a gente trabalha com encomendas. E quando sentir que isso está um pouco mais maduro, um pouco mais estabilizado, começa a criar as suas próprias peças, começa a investir nisso, se é esse o teu desejo, que eu imagino que seja da maioria que está aqui me acompanhando, é muito em função disso, né, da criação. Então, se tu está começando agora, começa vendendo teus amigurumis, né, e quando tu te sentir pronta, vem junto comigo para criar as tuas próprias peças e passar para essa nova etapa de vender receitas, de criar cursos, de ensinar o que tu sabe para outras artesãs. Que o mais importante mesmo é começar. E se tu tá aqui, tá me acompanhando, veio acompanhar essa oficina, é porque esse desejo já existe aí dentro. A gente está no começo de um novo ano, né? Janeiro sempre nos dá esse gás, essa sensação de renovação, de recomeço, né? De correr atrás de oportunidades que a gente quer pra gente. Então, talvez seja um momento adequado para tu investir nisso e te agarrar nessa oportunidade mesmo. Então, a gente tem aí um ano inteiro pela frente e começando agora, a gente pega Páscoa, pega Dia das Mães, pega diversas datas comemorativas e quando chega lá no final do ano, Natal, Black Friday, que são momentos assim excelentes para quem trabalha com infoprodutos, vocês já vão estar aí preparadas, já vão ter uma certa experiência aí de um ano, né? Já pensou chegar lá no Natal com uma coleção de peças especiais de Natal, né? Uma coleção de receita de amigurumis da autoria de vocês, um catálogo bem lindo de peças natalinas, vendendo aí no teu próprio site ou em alguma outra plataforma. Isso é super possível, gente, super possível, e quanto antes a gente começa com o que tem, do jeito que dá, melhor. Mas também vamos voltar a falar aqui do nosso verdinho, coisa linda, meu Deus, Mike Wazowski. Quero contar para vocês por que eu escolhi esse personagem aqui. Sempre que eu venho trazer um trabalho novo aqui para vocês, como a gente teve a oficina do Grilo Falante anteriormente, eu gosto de trazer personagens que tenham um grande apelo, né? Um apelo visual, um apelo emocional também, porque o Mike Wazowski é um personagem super divertido para essa geração de crianças agora, mas ele também tem aí todo um valor emocional, uma nostalgia para a nossa geração que assistiu esse filme aí no cinema, né? Que acompanhou aí a história do Monstros S.A., depois Universidade Monstros. Então é um personagem que chama muita atenção, que é muito carismático, né? E eu sempre tive vontade de fazer, então, a minha versão aí do Mike Wazowski. E outro motivo para escolher esse personagem aqui foi em função das técnicas que eu poderia passar para vocês fazendo essa peça, porque tem muita coisa que vocês vão aprender aqui na confecção do Mike que vocês vão aplicar para o resto da vida em outros personagens, né, em criações próprias, mas também adaptando aí receitas. Então eu tenho certeza que tem uma riqueza de técnicas aqui, talvez coisas que vocês nunca tenham visto ou que viram poucas vezes, né, que vai com certeza ajudar vocês a melhorar o trabalho de vocês em amigurumi. E o último motivo, porque, né, gente, olha aqui. Olha essa carinha.
Como é que a gente não vai se apaixonar por um bichinho desse? E aqui é uma versão grandona e fofinha dele. Para botar na cama, para enfeitar o quarto. Ele é muito, muito, muito fofo. É um personagem, assim, muito marcante para mim. E eu espero que seja para vocês também, porque vocês vão ver que vai ser bem divertido de confeccionar. Então deixa eu te contar o que vai acontecer nesses 3 dias, tá? Hoje é o nosso primeiro dia, dia 26, é o primeiro dia da nossa oficina e hoje nós vamos trabalhar nas pernas e braços do Mike, tá? A gente vai dividir ele em 3 partes, né? Para conseguir fazer com calma aí na oficina, para vocês terem tempo de fazer esse passo a passo junto, mas também, né, ter aí um dia a mais para retomar algumas coisas que tiverem de repente ficado com dúvida. Então tem amanhã para vocês assistirem com calma, fiquem tranquilas, né? Se passou alguma coisa aí despercebida hoje durante a apresentação desse vídeo, amanhã vocês conseguem assistir com calma ou depois aqui da nossa estreia, né? Vocês conseguem assistir com calma e retomar aí a confecção do Mike, tá? Então a gente começa hoje por pernas e braços. Na quarta-feira a gente continua fazendo então olho, boca e os chifrinhos. E também vamos conversar sobre números reais de quem trabalha vendendo receitas versus quem ainda está trabalhando só com encomenda. Então a diferença aí na prática de trabalhar só com encomendas e de entrar nesse mundo de receitas e vender receitas também. Eu tenho certeza que a aula de quarta-feira vai explodir a mente de vocês, tá? E o nosso terceiro e último encontro, na sexta-feira, dia 30, a gente tem a nossa terceira e última aula, que a gente vai concluir o corpo do Mike, unir todas as peças e finalmente ter ele pronto. E nessa aula eu também vou te mostrar o caminho completo para ter as tuas criações transformadas em renda. Não dá para perder nenhuma das 3 aulas. Mas agora chega de papo, vamos botar a mão na massa, vamos começar então finalmente o nosso Mike Wazowski. Pega teu material que já está separadinho aí, eu sei, e vamos lá. Aqui eu tenho uma perninha pronta para mostrar para vocês, que as perninhas elas são iguais, tá? Então a gente usa a mesma receita para fazer as 2 pernas. Aqui, ó, o meu Mike que eu mostrei para vocês inicialmente, ele foi feito com o fio Amigurumi Slim, né? Que é um fio um pouco mais fininho, com fio Amigurumi Slim, que tem uma tez menor, né? É um fio mais fino, 100% algodão, bem gostoso de trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar com ele, por isso optei por fazer ele, né, com esse fio. Mas aqui para a aula de vocês, eu vou fazer com o Amigurumi Soft, porque ele é um fio um pouco mais grossinho, tá? Ele tem uma espessura maior e aí vai ficar mais fácil para vocês enxergarem a confecção, tá? Então aqui como é um fio muito fininho, né, eu vou ter que aproximar muito, né, que aproximar muito da câmera e às vezes não fica tão fácil de enxergar os pontos. Então eu pensei numa alternativa, um fio um pouquinho maior, não muito maior, né? Vocês podem ver aqui, ó, vamos fazer uma comparação das perninhas. Ó, ele vai ficar um pouco maior, mas não muito maior, tá? Aqui eu usei a agulha 1,75 e aqui eu tô usando a agulha 2,25, tá? Então vamos fazer uma outra perninha igual a essa daqui. A gente vai pegar então o nosso fio verde, em agulha 2,25 e a gente começa pela sola do pé, tá? Então eu começo a minha primeira carreira fazendo 6 correntinhas. Na segunda carreira, eu vou começar trabalhando na segunda correntinha a partir da agulha, fazendo 3 pontos baixos juntos, como se fosse um aumento triplo. Vou fazer 3 pontos baixos,
seguindo nas correntes. E na minha última correntinha aqui, eu vou fazer 5 pontos baixos no mesmo ponto. Fazendo a volta aqui, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. E aqui tá pronta, então, a segunda carreira, né? Eu considerei ali as correntinhas como a primeira carreira, então essa aqui é a segunda. Na terceira carreira, a gente já começa fazendo 3 aumentos. Essa parte aqui com 3 aumentos vai ser o calcanhar, tá? Segundo aumento e terceiro aumento. Vou fazer 2 pontos baixos, 2 meios pontos altos, um aumento de meio ponto alto, um aumento triplo de meio ponto alto, são 3 meios pontos altos no mesmo ponto. Um aumento de meio ponto alto. E agora eu vou voltar espelhando, né? Fazendo desse lado o mesmo que tem do outro lado. Então, eu tenho 2 meios pontos altos. E, para finalizar, 2 pontos baixos. Aqui está pronta, então, a terceira carreira e a gente já consegue ver bem que a parte da frente do pé vai ficar um pouquinho mais larga, né? E o calcanhar um pouco mais estreitinho. Na quarta carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E aqui, depois desses 11 pontos baixos, a gente vai começar a trabalhar os dedinhos, tá? Então, a gente tem 3 dedinhos e eles são feitos com ponto pipoca. Agora eu vou mostrar para vocês como é feito o ponto pipoca. A gente vai fazer uma pipoca aqui nesse próximo ponto, tá? Então, eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo ponto, né? O ponto alto a gente dá uma laçada, tira 2 alças, dá outra laçada, tira 2 alças. 2, 3, 4 e 5, tá? Fiz esse leque, fiz os 5 pontos altos no mesmo ponto, solto um pouquinho aqui o laço e eu vou inserir a minha agulha no primeiro ponto alto, tá? Inseri aqui, eu vou buscar o meu fio, meu lacinho aqui e fechar a pipoca, tá? Eu faço uma corrente e o meu próximo ponto, que tá bem encostadinho aqui na pipoca, cuidem para não pegar no lugar errado, é um ponto baixo. Então, é uma pipoca e um ponto baixo.
Ó, deixa eu mostrar mais de pertinho como que ela fica, ó. Tá? E agora eu vou repetir isso mais 2 vezes, uma pipoca e um ponto baixo. Aqui a gente poderia trabalhar o ponto bolha também, né? Que é aquele ponto que a gente vai fazendo os pontos altos até a metade, né? E depois finaliza todos eles juntos. Mas eu optei por fazer o ponto pipoca, principalmente em função da costura da unha, né? Eu queria ter um bom acabamento na costura da unha e no ponto pipoca eu consigo fazer isso melhor do que no ponto bolha. E aqui a nossa terceira e última pipoquinha. Que ele tem 3 dedinhos nos pés, né? 2, 3, 4 e 5. Pego lá o meu primeiro ponto alto, busco de volta aqui o meu fio, faço uma correntinha e um ponto baixo. E para finalizar a carreira, mais 4 pontos baixos. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficou, ó. Por baixo do pezinho fica assim. E por cima fica assim. Agora vamos para a carreira 5. Na carreira 5, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição, que vai ficar bem atrás aqui do calcanhar. Quatro pontos baixos. E aqui, a partir daqui, a gente vai fazer 6 diminuições. E aí eu preciso que vocês fiquem bem atentas no momento de fazer as diminuições, para não pegar nessa correntinha que se forma aqui um pouquinho antes da pipoca, tá? Que é a do fio que nós puxamos para fechar a pipoca. Então, né, vejam que eu tenho aqui, ó, 3 pontos. Aí, o da pipoca é essa correntinha aqui, e esse aqui é o ponto baixo entre as pipocas, ó. De novo aqui, ó, correntinha da pipoca, ponto baixo entre pipocas. Correntinha da pipoca, ponto baixo entre pipocas, né? Que aqui já não tem mais. Porque, em alguns casos, se o ponto de vocês é mais solto, ou é um fio mais grossinho, assim, que aparece mais, vocês vão notar que se forma uma correntinha aqui, ó, logo antes da pipoca. Mas nela nós não vamos trabalhar, tá? Ela não é um ponto. Então, aqui eu começo as minhas 6 diminuições. Três. Quatro. Cinco. E por último aqui,
6 diminuições. E mais um ponto baixo aqui para terminar a carreira, tá? Olhando de cima fica assim. Se vocês quiserem colocar uma basezinha aqui dentro de plástico, né, para deixar a sola do pé mais reta, esse é o momento ideal para colocar, tá? Eu optei por não colocar e vou colocar pouquinha fibra também, vocês vão ver, porque depois eu vou aramar as perninhas, né? Então pode colocar a base se quiser, pode colocar fibra, só aconselho não colocar fibra demais na perna mesmo, porque o charme dela é ficar bem fininha. Vamos então para a sexta carreira, que eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer 4 diminuições. 1, 2, 3 diminuições. 4, 5 e 6 diminuições, e para finalizar a carreira aqui, um ponto baixo. Ó, por baixo fica assim. E aqui em cima, ó, ela fica assim. Esse é o momento ideal para quem quiser colocar alguma basezinha aqui dentro de plástico, né, para deixar essa parte de baixo do pé, a sola, mais reta, tá? Depois que a gente coloca a fibra, aí ela fica mais retinha. Eu optei por não colocar, tá? Esse meu Mike aqui também não tem nada. Ele tem as pernas aramadas, um pouquinho de fibra no pé, bem pouquinho mesmo. Ó, parece... A gente sente só no apertar. E não tenho nenhuma base, ó, nos pezinhos. Mas é opcional, tá? Quem quiser colocar, pode colocar, e esse é o melhor momento para colocar, porque a gente começa a fechar bastante agora e depois fica impossível de encaixar qualquer coisa aqui. Então, na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Três, 4, 5, 6 e 4 diminuições. Não apertem demais as diminuições, tá? É uma dica para não criar buraquinhos, né? Não ficar feinho em cima do pé. Então a gente faz a diminuição, essa diminuição invisível, né? Uma diminuição mais discreta, pegando só as alças da frente, mas a gente cuida para não apertar demais, senão acaba criando buraquinhos na trama, né? Fica um acabamento ruim. Tá? E aqui foram as 4 diminuições, agora a gente vai para a carreira 7. Eu começo a carreira 7 com uma diminuição. Faço 2 pontos baixos.
Eu começo a carreira 7 com uma diminuição, faço 2 pontos baixos, e 2, e mais 3 diminuições. Aqui que a gente chega nos nossos 6 pontos baixos, que, como eu tinha conversado com vocês antes, né, foi aí um fator determinante para o tamanho do meu mic. Eu não queria trabalhar com menos do que 6 pontos baixos, então eu decidi que essa seria a espessura da perna e todo o restante foi dimensionado proporcionalmente a essa largura da perna, tá? Então aqui, ó, eu vou usar o meu próprio fiozinho inicial para marcar o início da carreira, porque a partir daqui eu tenho 6 carreiras iguais, todas com 6 pontos baixos, tá? Então eu vou da carreira 8 até a carreira 13, só repetindo, né? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Então vou deixar marcadinho aqui para não me confundir. Vocês podem colocar um marcador também. Eu tô habituada a usar o fiozinho inicial. Depois é só cortar ele. Então aqui a carreira 8, 6 pontos baixos. Essas duas primeiras aqui que são mais chatinhas, porque elas estão bem próximas da base do pé. E aí o movimento da agulha fica um pouco mais travado, né? Mas depois já vai fluir melhor. Aqui a carreira 9, também são 6 pontos baixos. Carreira 10. Carreira 11. Carreira 12. E a última carreira de repetição, carreira 13. Cinco e 6. Aqui esse fiozinho inicial, ele me ajuda, ó, porque se eu me distraio, que acontece quase sempre, e me perco assim na contagem, eu sei que as minhas repetições começaram a partir dessa marcaçãozinha aqui. Então aqui eu tenho a carreira 8, 9, 10, 11, 12 e 13, né? Então eu sei que fechou certinho aí a quantidade de pontos que eu tinha
aqui trabalhar. Agora, na carreira 13, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Um aumento. E 2 pontos baixos. Essa é a carreira 14. Acho que eu peguei um pontinho aqui. Ah, peguei mesmo, ó. Então, aqui, 1, 2, 3. Aqui é o aumento, que eu acabei pegando uma alça ali, ó. E aqui mais 2 pontos baixos. Então, termino a carreira 14. Agora, na 15ª carreira, eu começo com um aumento. Faço 2 pontos baixos. Novamente um aumento. E 3 pontos baixos. Décima sexta carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, um aumento. Vou repetir essa sequência 3 vezes, tá? Então, eu tenho, ó, 1, 2 e um aumento. De novo. 1, 2, um aumento. E a última repetição. 1, 2, um aumento. Termino a carreira 16 com 12 pontos baixos no total. E agora vamos para a carreira 17, que eu vou fazer um aumento, 3 pontos baixos. Vou repetir também 3 vezes essa sequência. Então, tem um aumento, 1, 2 e 3. Um aumento, 1, 2 e 3. Um aumento, 1, 2 e 3. Aqui eu terminei minha carreira 17 com 15 pontos baixos. E agora a gente vai fazer uma carreira mais curta. A gente vai trabalhar 5 pontos baixos. Quatro e 5. E, por último, um ponto baixíssimo para finalizar, tá? Por que eu tomei essa decisão de fazer uma carreira mais curta no final? Aqui tá pronta a perninha, ó. Porque se eu parasse aqui na frente,
esse fechamento aqui ia ficar bem aqui na frente e no momento da costura aqui no corpo também ia ser uma coisa que poderia me prejudicar, né? Ou a pessoa que vai seguir a receita, quando a gente está criando com intenção de vender essa receita, é importante a gente tomar essas decisões pensando na pessoa que vai reproduzir essa peça depois. Então eu acho que fica mais confortável começar uma costura pela lateral da perna, que não vai ficar tão aparente para quem vê a peça de frente, né? Vai garantir um acabamento melhor, é um detalhezinho mínimo, mas que no momento de vender a peça pronta, né, de fazer essa peça, facilita a vida. Deixa em fio o suficiente para costurar a perna no corpo depois. Ah, quanto de fio, Pri? Eu tenho aqui, eu acho que uns 35 centímetros. Eu sempre corto um pouquinho a mais do que a menos, tá? Mesmo que a gente perca um pouquinho de fio nesse corte, porque costurar com fio curto é muito ruim. Então a gente não quer que isso aconteça, tá? Então é melhor que sobre um pouquinho de fio, que a gente perca um pedacinho, do que precise emendar ou até depois cortar esse aqui e pegar outro para fazer a costura, né? Então aqui eu já posso cortar esse fiozinho aqui que eu usei como guia. Eu puxo um pouquinho ele e corto bem rente a peça e ele acaba entrando lá. E agora, ó, temos a nossa perninha pronta. Nós vamos bordar as unhas, tá? Ó, as duas perninhas são iguais. E agora a gente vai bordar as unhas do nosso pezinho. O que a gente vai precisar? Da agulha de tapeceiro, tá? Eu gosto de trabalhar com agulhas mais longas, acho que fica mais confortável. E do fiozinho, que pode ser um off-white, um bege clarinho, o que vocês tiverem disponível aí, tá? Pode inclusive ser um fio um pouco mais fino do que o fio que vocês estão trabalhando na peça, porque é pro bordado. Mas como eu usei para fazer os chifrinhos, os dentes e as unhas, o mesmo tom, né? Então eu acabei usando um fio da mesma tez, né? Da mesma espessura que o fio que eu tô trabalhando a perninha, tá? Botei o meu fio na agulha aqui. E a gente vai começar, deixa eu botar bem pertinho aqui para vocês verem, ó. Embaixo de cada pipoquinha eu tenho aquele ponto onde eu fiz o leque, né? Onde eu fiz os 5 pontos altos. Então eu vou sempre passar nesses pontinhos aqui e por dentro dessa alça aqui que os meus pontos altos formaram, tá? Então a gente vê aqui, ó, quando eu juntei os pontos altos, eu crio uma alça e tem um buraquinho aqui no meio, ó. Então eu sempre vou passar por aqui e pelo buraquinho aqui de baixo, ó. A gente vai inclusive começar aqui por baixo, ó, e sair lá em cima no meio da minha pipoquinha. Tá? Deixa uma pontinha de fio aqui pra gente conseguir arrematar depois. E eu vou fazer a volta, ó, com esse fio, vou entrar no mesmo lugar aqui de novo. Então, seguro aqui para não me atrapalhar o fio inicial, entro no mesmo buraquinho aqui, saio no buraco lá de cima. Quando tiver fechando aqui, só observem para ficar bem no meio do dedinho, ó, vai ajeitando para ele ficar na posição certinha no meio do dedo. Vou fazer isso mais uma vez. Entra lá embaixo, sai aqui em cima. Ó, ajeita aqui para ele ficar bem do ladinho. E no meu terceiro e último ponto aqui, eu vou entrar aqui embaixo, mas vou sair já no segundo dedo. Ó, na parte de baixo,
do meu segundo dedinho, que daí eu já faço todas na sequência, não preciso fazer um, arrematar, fazer o outro, arrematar. Ajeita para eles ficarem juntinhos aqui os fiozinhos, ó. Tá pronta a primeira unha. Agora, a segunda e a terceira unha, a única coisa que vai ficar diferente é que o meu fio começa de baixo para cima. Tá? Então, eu entro aqui em cima, ó, no buraquinho, e saio lá embaixo. Fechando, posiciono aqui para ficar centralizado no dedinho e puxo. Vou de novo, ó, segunda passada, vão ser sempre 3 passadas e na última a gente já passa para o próximo dedo. Então, aqui a segunda. E na terceira eu entro aqui, mas já saio lá no outro dedo, né? Igual eu fiz do primeiro para o segundo. Então, ajeita aqui para ficar bonitinho, um do ladinho do outro. E vou fazer no terceiro dedo aqui. Segundo. E no terceiro eu vou entrar aqui e vou sair lá no ponto inicial do primeiro dedo, ó. Por isso que eu gosto de agulhas longas, ó. A gente consegue fazer esses movimentos sem grandes dificuldades. Fecho aqui. E aí eu vou pegar, ó, o fiozinho inicial e o final. Vou dar 2 nozinhos. Cortar o excesso. E com o auxílio de uma agulha, pode até ser uma agulha de costura ou uma de crochê mais fininha, a gente puxa esse nozinho aqui pra dentro. Então, estão prontas as minhas unhas, ó, olhando de frente, de cima. Olha como fica bonitinho, tá? Então, a outra perna é igual a esta. A gente pode deixar as pernas para costurar por último, porque elas são costuradas depois da peça, né, do corpo e cabeça prontinhos. Os braços a gente precisa ter prontos antes de fazer a cabeça, né? Mas as perninhas até não. Então, se vocês quiserem deixar para fazer a segunda perna num outro momento, não tem problema, tá? Mas é importante ter as 2 perninhas prontinhas quando a gente finalizar, né? Para aramar junto, né? Para vocês fazerem junto, acompanharem bem a costura e não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, olha aí, ó. Primeira parte do nosso Mike Wazowski já está pronta. Feitas as perninhas do nosso Mike, agora chegou o momento da gente trabalhar os braços dele, tá? Aqui, ó, o bracinho direito e o esquerdo são um pouquinho diferentes no início aqui, na parte do polegar, e depois nesse finalzinho aqui, onde a gente vai unir ele ao corpo, tá? Mas é também bem tranquilo de fazer, então vamos lá. Vamos começar pelo braço esquerdo, né? A agulha, o fio é o mesmo. E a gente vai começar trabalhando 6 correntinhas.
6 correntes. Na segunda corrente, a partir da agulha, eu vou fazer 5 pontos baixíssimos, tá? Esse é o primeiro dedo. É bem chatinho de fazer, admito. Sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com ponto baixíssimo, mas ele nos dá muitas possibilidades legais. Então é melhor a gente fazer com calma e aproveitar aí o que dá para fazer com os pontos baixíssimos, tá? Então eu vou fazer aqui o quinto e eu tenho pronto aqui o meu primeiro dedo. Agora a gente vai fazer 7 correntes. E na segunda corrente, a partir da agulha, novamente, vou fazer 5 pontos baixíssimos. Tá? É para ficar sobrando essa corrente aqui do meio, tá? Porque eu fiz 7 correntes e voltei com 5 pontos baixíssimos, então sobra uma entre os dedos. Tenho 2 dedos, vou fazer o terceiro, que é igual ao segundo. 7 correntes. E volta fazendo 5 pontos baixíssimos. Pronto, aqui eu tenho prontos os meus 3 dedinhos. Ó, parecem uns dedinhos de sapinho, né? E agora vamos para a segunda carreira. Então aqui, ó, eu vou trabalhar deste lado da mão 6 pontos baixos. E esses pontos eu vou pegar aqui, ó. O primeiro vai ser nessa alça de trás do último ponto baixíssimo que a gente trabalhou. O segundo vai ser aqui, ó, nas correntinhas iniciais do dedo. Depois a mesma coisa, ó. A alça do último ponto baixíssimo do dedo. E bem do ladinho dela aqui, ó, tá a alcinha da corrente inicial. E aqui no último dedo, a mesma coisa, ó. A alcinha do último ponto baixíssimo. E logo encostado aqui, a alcinha da carreira inicial, tá? Então são 6 pontos baixos, um em cada um desses pontos que eu mostrei agora para vocês. E aí depois a gente vai fazer a volta, porque a gente vai começar a trabalhar em espiral. E no fazer a volta, a gente vai pegar nesses pontos aqui que estão entre os dedos, ó, aqui e aqui, nesses 2 lugares, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma correntinha para conseguir trabalhar nesse ponto aqui, senão ele desmancha, né? Já que foi o último que eu tinha feito. Então eu vou inserir a minha agulha aqui e fazer o meu ponto baixo. O segundo ponto baixo, ó, aqui na correntinha inicial. Dois pontos baixos. O terceiro aqui na alça do último ponto baixíssimo. O quarto ponto na alcinha da corrente inicial. O quinto. E o último aqui.
Fiquem tranquilas que a gente vai fazer a mesma coisa na outra mão, porque nós vamos fazer juntas a outra mão também, que ela não é igual, né? E aí a gente faz de novo com calma e mesmo assim, se tiverem dificuldade, não conseguirem pegar hoje, fiquem tranquilas que o vídeo vai ficar salvo, vai dar tempo de assistir e finalizar esse detalhe, tá? Vê com calma. Então aqui, ó, fiz os 6 pontos baixos desse lado da mão e vou virar e trabalhar desse lado agora. Olha como já fica aparente, ó, os lugares onde eu vou pegar os meus próximos pontos. Vou usar o gancho da agulha para me ajudar a entrar aqui. E vou fazer um aumento, né? Vou fazer 2 pontos baixos nesse ponto aqui. E entre os outros dedos, ó, também vou achar minha alça aqui. E vou fazer 2 pontos baixos. Então aqui tá a primeira carreira em espiral da mão esquerda, tá? Aqui esse fiozinho vocês já podem cortar. Para não ficar nos atrapalhando. Essa é a carreira mais chatinha, tá? Agora o restante fica mais tranquilo, porque a gente consegue enxergar melhor os pontos, né? Então, vou continuar fazendo a volta, ó, aqui tá o meu primeiro ponto da carreira anterior, e é nele que eu começo a próxima carreira. Vou fazer 6 pontos baixos. Seis pontos baixos e agora vou fazer 5 correntes, que é para fazer o meu polegar. 2, 3, 4 e 5. E voltando, né, na segunda corrente a partir da agulha, vou fazer 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E sigo trabalhando normalmente, agora do outro lado aqui, 4 pontos baixos. Três e 4. Tá? Então aqui eu tenho os dedinhos e agora o meu polegar. Uma dica bem legal para quem quiser, pode fazer já nesse momento ou deixar para depois, é usar um pouquinho daquelas resinas que endurecem o crochê para passar nos dedinhos e aí a gente consegue moldar eles para ficar na posição que a gente quer, tá? Mas bem que aqui ele tá bem estruturadinho já, bem bonitinho. A próxima carreira, que é a carreira 4, a gente vai fazer 7 pontos baixos.
Cuidem aqui, ó, os 6 primeiros pontos baixos, ó, são aqui, e o 7º é passando por cima aqui do polegar. Então, cuidem para não pegar no lugar errado. Então, aqui, ó, 7 pontos baixos, agora eu tenho um aumento. E, por último, 2 pontos baixos. Na 5ª carreira, eu vou trabalhar 3 diminuições. Uma. Duas. Três diminuições. Um ponto baixo. E 2 diminuições. Depois que pega o jeito, essa mão vai muito rapidinho, né? A mão em si já terminou, agora a gente já tá indo pro braço. Então, nessa primeira mão aqui, a gente demora um pouquinho mais para entender, né, a questão dos dedos ali, onde pegar os pontos. Mas depois, ó, agora já tá pronta a mão e a gente já começa a trabalhar no braço. A gente tem da carreira 6 até a carreira 15 repetições de 6 pontos baixos. Então, aqui vou fazer a 6ª carreira. Aqui a 7ª carreira. Oitava carreira, também com 6 pontos baixos. Eu gosto sempre de enunciar, falar em voz alta o início das carreiras quando as repetições são todas iguais assim, para eu mesma não me perder. Eu tô fazendo isso para vocês aqui no vídeo, ó, agora vou começar a 9ª carreira, mas eu faço para mim também sozinha em casa, porque senão quando eu vejo, eu já tô pensando em várias outras coisas e fazendo um montão de carreira e não sei onde é que eu parei. Então me ajuda a manter a minha atenção e a minha contagem de pontos em dia. Fica essa dica aí para vocês, de falarem sozinha enquanto estão fazendo o crochê, tá? Agora eu vou para minha 10ª carreira. Será que é isso? Viu? Fiquei conversando. Então, ó, eu sei que a carreira de diminuições foi a 5, né? Essa daqui, ó, tá vendo a diminuição bem aqui? Então, essa aqui é a 6, 7, 8 e 9. Tô indo para a 10ª carreira. Então, aqui a 10ª carreira também são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e
6, 11ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 12ª carreira. 4, 5 e 6, 13ª carreira. Estamos nos aproximando do final. 2, 3, 4, 5 e 6. 14ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 15ª carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora aqui na 16ª carreira, a gente tem só uma pequena mudança para ajudar depois ali na parte de costurar no braço, né? Então eu vou trabalhar 2 pontos baixos, vou fazer um meio ponto alto, 2 aumentos de meios pontos altos, um aumento, dois aumentos, novamente um meio ponto alto, e para finalizar aqui um ponto baixíssimo. E aqui está pronta a nossa mão esquerda. Aposto que foi mais tranquilo do que vocês estavam imaginando. Agora vamos para a mãozinha direita, tá? Eu vou deixar aqui fio suficiente para costurar o bracinho no corpo depois. A gente pode prender ele também durante a confecção do corpo, né? Já prender ele para não precisar fazer a costura. Eu vou mostrar para vocês o momento de fazer isso, mas também pode deixar o fio para costurar depois, se vocês acham melhor trabalhar com a peça por partes assim, tá? Vamos para a nossa mão direita, tá? É praticamente a mesma coisa, o começo é o mesmo, tá? Tem alguns pontos ali, alguns momentos que vai ter uma diferençazinha, mas são alguns detalhes só. Então, começo com 6 correntes. E 5 pontos baixíssimos.
Para o segundo dedo, 7 correntes. E a partir na segunda corrente, a partir da agulha, 5 pontos baixíssimos. Mais uma vez, 7 correntes. E 5 pontos baixíssimos. Vou fazer uma correntinha para subir e agora vou começar a pegar as alcinhas aqui, né? Como a gente viu na mão anterior, ó. Aqui vai o meu primeiro ponto. Aqui vai o segundo. Terceiro. Na alcinha aqui, ó, da corrente inicial. Quarto. Quinto. E sexto. Viro o meu trabalho. E agora, aqui nas correntinhas entre os dedos, né? Vou aproveitar para prender esse fio aqui. Então, aqui eu tenho um aumento. E entre esses dedos aqui, pegar a agulha aqui para me ajudar a abrir a alça. Mais um aumento. Prontinho. Essa carreira agora, a terceira carreira, ela é um pouquinho diferente, porque a gente já começa fazendo o polegar. 1, 2, 3, 4. 5 correntes e 4 pontos baixíssimos. 3, 4 pontos baixíssimos. E agora, fazendo a volta, eu tenho mais 10 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prontinho o nosso polegar. Agora a gente vai para a quarta carreira. Eu faço 3 pontos baixos. Ó, observem bem onde pegar esse primeiro ponto baixo, ó, e depois aqui do polegar, passando por cima dele. Um, 2, 3, vou fazer um aumento e 6 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 e 6. Vou cortar esse fiozinho aqui para ele não me atrapalhar.
E aqui eu já começo as diminuições, né? Na quinta carreira vou fazer 3 diminuições, que tá terminando a nossa mão e iniciando o braço. Viu como foi mais rápido do que na primeira mão? 2, 3, um ponto baixo e mais 2 diminuições. E 2. E agora aqui, assim como foi na primeira mãozinha, a gente vai fazer da carreira 6 até a carreira 5, até a carreira 15, repetições de 6 pontos baixos em cada carreira. Então, vamos começar aqui. Outra maneira de contar, eu sei que vão ser 10 carreiras de 6 pontos baixos, eu posso contar até 60, né? Ao invés de ficar contando cada carreira também, é uma maneira de fazer. Três, 4, 5 e 6. Aqui 12. Dezoito, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 30, 36, 42, já foram 7 carreiras. Quarenta e oito, 50,
54 e vamos para a nossa última carreira, carreira 15. E 60. Aqui nossa mão direita. Agora na carreira 16 eu vou fazer 2 pontos baixos. Um meio ponto alto. 2 aumentos de meios pontos altos. Mais um meio ponto alto e para fechar um ponto baixíssimo. Deixo o fio para costurar, se essa for a minha opção, né? Tenho então aqui a minha mão direita. Lembrando que vocês podem passar um pouquinho de resina endurece ou qualquer termolina, alguma coisa que vocês usem para endurecer os dedos, caso queiram. E aqui tá a minha mãozinha esquerda. Estão prontinhas aqui, agora já tenho braços, tenho pernas. E vamos então fazer essa parte do olho que é confeccionada separado, a parte interna da boca e os chifrinhos. Olha só tudo que nós produzimos hoje, perninhas, bracinhos, viu como vocês deram conta de fazer? Esse é só o começo do Mike Wazowski, que vai ficar lindo. E se tu conseguiu fazer até aqui, eu tenho certeza que tu vai conseguir terminar e que além disso vai conseguir criar muito mais, adaptar aí, aplicar o que tu aprendeu, as técnicas novas que tu aprendeu nos teus próximos amigurumis, tuas próximas criações. E antes da gente encerrar por aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Olha só o que a Renata aprendeu comigo. Ela começou como tu agora, assistindo uma aula, uma oficina, algum material gratuito e olha só onde ela chegou. Ver as criações de vocês com tanta autenticidade, né, com tanto coração e esforço ali, me emociona demais. E então eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Se a gente parar para pensar na quantidade de horas que tu já investiu fazendo amigurumis, a quantidade de receitas que tu já comprou, de materiais que tu já comprou, de encomendas que tu já entregou, né, tudo isso que tu vem acumulando é conhecimento, e conhecimento hoje é igual a renda. Todo esse conhecimento que está nas tuas mãos agora, ele vale muito. É só uma questão de aprender como transformar isso para que esse conhecimento trabalhe por ti e gere renda para ti. E é sobre isso toda essa oficina e o que eu quero conversar com vocês. Sobre como transformar o teu conhecimento, a tua bagagem de amigurumis, a tua experiência em criações que vão te gerar renda. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. E lembra que eu te falei que a gente está só em janeiro, o ano está começando.
Muita gente deixa para depois, ano que vem eu começo, esse ano eu vou focar em outra coisa. Mas aí esse ano que vem aí nunca chega, né? E hoje tu tá aqui. Já deu o primeiro passo, já tá aqui assistindo essa primeira aula. Então por que não fazer desse 2026 aí o teu ano, né? O ano que daqui a um tempo tu vai olhar para trás e dizer foi ali no comecinho de 2026 que tudo mudou para mim. Tá dependendo só de ti. O que eu puder fazer para te ajudar nessa caminhada, eu vou fazer. Então vamos juntas. Combinado? Então, quarta-feira a gente continua, se encontra aqui de novo às 8 horas da noite para a segunda aula da oficina Mike Wazowski. E aí eu vou te mostrar a matemática aí que mudou minha vida. A diferença real entre ficar presa produzindo peça por peça, né, ao invés de produzir uma vez e continuar vendendo infinitamente aí. Então não perde, tá? A tua missão até quarta-feira é terminar então essas pecinhas que a gente fez hoje. Me marca lá no Instagram, me mostra o que tu fez que eu vou repostar. E na quarta-feira às 8 horas a gente se encontra de novo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Foi muito especial para mim dividir esse momento contigo. Um abraço com muito carinho e até quarta-feira.